Se Ellen White foi 100% inspirada por Deus, por que ela disse ter ouvido a hora e o dia da volta de Cristo, contradizendo o que o próprio Cristo disse, que o dia e a hora ninguém sabia? É verdade que a senhora Ellen White viu a volta de Jesus, ou soube o dia e a hora da volta de Jesus, meu amigo? Veja, o nosso telespectador precisa ter atenção para um detalhe. Não se pode chegar a uma conclusão sobre o pensamento da autora ou de qualquer outro autor lendo uma linha, duas ou um parágrafo do que ele escreveu, né? Vou te dar um exemplo. Se você for solicitado para você um exame na universidade e este exame vai estar relacionado ao capítulo de uma obra que você estudou ali para a matéria, experimente ler só um parágrafo para você ver do capítulo, para você ver o que vai acontecer com a sua nota depois. Não tem como você entender o pensamento de um autor assim. Então você tem que fazer uma análise mais ampla do que ele quis dizer, tá? Eu vou pegar aqui uma obra dela. Deixa eu ver se está aqui esta obra. Tá ali, é Mensagens Escolhidas, volume 1. Eu acho que tem uma citação aqui. Se não lembrar, se não for esta obra, não tem problema. Eu pesquiso depois para você, mas eu acho que é nessa aqui. Tem uma citação aqui, acho que na página 188. Deixa eu ver aqui. Sobre a volta de Cristo. É aqui mesmo. Tem uma citação dela aqui, ó, que ela fala a questão de marcar tempo para a volta de Cristo. Eu vou ler isso aqui e aí eu vou explicar para você o contexto de onde ela afirmou que ela ouviu o dia e a hora da volta de Cristo. Então eu vou ler isso aqui primeiro para te explicar o contexto, tá? Aqui na página 188, deixa eu só ver aqui qual é o parágrafo. Aqui, ó. No primeiro parágrafo aqui, ó. Progredíssemos nós em conhecimento espiritual e veríamos a verdade se desenvolvendo e expandindo em sentidos com que mal temos sonhado, porém ela jamais se desenvolverá em quaisquer direções que nos leve a imaginar que podemos saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu por seu próprio poder. Tenho sido repetidamente advertida com referência a marcar tempo. Nunca mais haverá para o povo de Deus uma mensagem baseada em tempo. Não devemos saber o tempo definido, nem para o derramamento do Espírito Santo, nem para a vinda de Cristo. Então qual é a opinião dela? Nós não devemos marcar tempo, datas para o derramamento do Espírito e nem para a vinda de Cristo. Quando Ellen White falou essa declaração que você mencionou, de que ela ouviu o dia e a hora da volta de Cristo, ela estava tendo uma visão explicando momentos anteriores à volta de Cristo, quando estavam caindo as 7 pragas de Apocalipse, capítulos 15 e 16. Ok? E quando começam a cair essas pragas, isso indica que Cristo está voltando mesmo, porque as pragas são juízos sobre os ímpios. E no contexto dessa citação, ela diz que Deus, que ela ouve na visão, né? Ela ouve o dia e a hora da volta de Cristo, porém quando ela sai da visão, ela não lembra de mais nada. E por que Deus disse isso? Se eu não me recordo, se eu não me estou enganado, quando é derramada ali a 4ª praga do Apocalipse, Deus fala só para os justos, com uma voz como de trovão, o dia e a hora da volta de Cristo, para que eles se confortem diante da perseguição do poder representado pela besta, Apocalipse 13. Então há todo um contexto, meu irmão. Não acredite nesse tipo de artigo, de coisa que você lê na internet, porque essa gente não sabe o que diz. Eles pegam uma linha do que Ellen White escreveu, não analisam o contexto da citação, não analisam o contexto, não analisam o pensamento geral da autora. Então existe muita gente irresponsável, né,
que não quer acreditar numa coisa, mas acaba ao mesmo tempo usando-se de uma metodologia totalmente errada para entender o pensamento do autor. Então, não siga por essa linha. Avalie um contexto mais amplo do que o autor escreveu. Faça isso também quando for estudar para uma prova, ou seja o que for, porque nós não podemos entender um pensamento de um autor lendo só um parágrafo ou uma linha do que ele escreveu. Olá pessoal, graça e paz, tudo bem? Pastor Martinez e mais um vídeo aqui para o nosso canal e também para te trazer informações bíblicas, teológicas e apologéticas. E já adianto, se você gosta do nosso canal, gosta dos nossos vídeos, compartilhe, deixe aí o seu like, sua opinião, nós estamos aqui para ajudá-lo. E como eu sempre falo aqui no canal, a pauta do canal quem faz são os internautas. São eles que perguntam, que questionam, que mandam textos, que mandam vídeos e pedem explicações. E nós aqui, do melhor jeito possível, tentamos responder. Hoje, mandaram para mim aqui um vídeo do Leandro Quadros e eu vou tentar responder esse vídeo usando livros e documentos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E nesse vídeo do Leandro Quadros, ele alega que aquelas pessoas que falam que os adventistas marcaram data para a volta de Jesus, ou datas para a volta de Jesus, são equivocados e etc. Então, vamos ouvir o vídeo dele e logo em seguida eu volto para comentar com documentos, tá? Não é minha opinião. São documentos da própria Igreja Adventista. Inclusive citações da própria Ellen G. White. Então vamos lá, vou soltar aqui. Eu queria refutar uma mentira muito comum que existe em vários sites na internet quando o assunto é história do adventismo. Dizem que os adventistas marcaram datas para a volta de Cristo. Eu posso garantir para você que essa é uma mentira e bem grotesca por sinal. Por quê? Quando William Miller marcou um período para a volta de Cristo, que ele marcou como sendo para 1843, depois Samuel Snow marcou como sendo, sugeriu a data de 22 de outubro de 1844, Miller foi batista a vida toda. Miller nunca foi um adventista sétimo dia, nunca foi um observador do sábado, nunca creu na mortalidade da alma como os adventistas creem. No movimento adventista sétimo dia, alguns, sim, mas 2 ou 3 pessoas marcaram datas para a volta de Cristo. Mas essas pessoas não representavam o pensamento da igreja. Então devemos ter cuidado com essa informação. Se eles tivessem lido pelo menos o livro História do Adventismo, eles não escreveriam tanta bobagem sobre a história do Adventismo. Então, os críticos fazem uma bagunça na história adventista e aí acabam enganando muita gente sincera. Muito bem, então você ouviu aí o vídeo do Leandro Quadros e ele está preocupado que nós estamos enganando pessoas sinceras. Na verdade, nós não estamos enganando ninguém, nem mesmo ele. Ele sabe a verdade. Ele sabe o que aconteceu. Ele não quer admitir para você, porque se ele fosse falar a verdade é o seguinte, olha, os adventistas, ou os que acreditavam na iminência da volta de Cristo, marcaram sim a data para a volta física de Jesus em 1843. Nada acontecendo, marcaram novamente para 1844. E há indícios de que outras datas foram marcadas. O Ken Wright fala que houve outras datas. Vamos parar nessas duas. O que aconteceu depois disso? Como nada ocorreu de fato, Ian Edson e depois Ellen G. White vão criar a doutrina do juízo investigativo. Então Jesus não teria vindo à terra, mas sim no céu, saindo de um compartimento e entrado no outro. Como se o céu fosse um santuário, como na terra, e ele saiu do santo lugar e entrou no Santíssimo. Essa é a concepção. Por que eles fizeram isso? Para não perder o movimento. Havia ali milhares de pessoas que tinham caído naquela, então para regimentar essas questões, eles se juntaram e aí nasceu a Igreja Adventista do Sétimo Dia, no ano de 1863. Como ela nasceu? Ela nasceu de uma mentira, ela nasceu de um engodo, ela nasceu de uma fraude. Tá certo? Foi assim que nós podemos ver os fatos como fatos. É isso aí.
Houve uma fraude, e dessa fraude, desse engodo, dessa heresia, dessa data que marcaram para a volta de Jesus, que em Mateus 24:36 proíbe essa datação, mas foi marcado. E desse engodo nasceu a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tanto é verdade que Guilherme Miller, ele não se agrega ao grupo da Igreja Adventista. Ele continua batista e admite o erro dele. Isso está escrito aqui, neste livro. Já eu vou dar uma lida em algumas coisas aqui, mas vamos lá. Para responder ao Leandro Quadros, então, o que eu vou usar? Eu vou usar O Grande Movimento Adventista, livro do J.N. Loughborough, que foi indicado por Ellen White. Eu vou usar o História do Adventismo do Maxwell, esse aqui que ele falou que tinha que ler para não falar bobeira. Vou usar o Sutileza do Erro, do Arnaldo Christianini, e vou usar outros 3 livros da senhora Ellen G. White, Vidas e Ensinos, Primeiros Escritos e Eventos Finais, tá bom? Vou ler um pouquinho dessas obras aqui para vocês, e aí vocês que estão em casa vão julgar quem está falando a verdade, quem está falando a mentira, tá bom? Vou começar lendo aqui o prefácio desse livro, onde Loughborough faz aqui um comentário, na página de número 9, ele diz o seguinte: visto que estive familiarizado com o movimento adventista em 1843 e 1844, a partir de 2 de janeiro de 1849, passei a proclamar a doutrina inicialmente como adventista e desde 1852 como adventista do sétimo dia. Considero um prazer falar daquilo que vi e ouvi. Então veja que o Loughborough, o historiador adventista que escreveu essa obra, ele fala que o movimento começou em 43 e ele estava lá. E é o movimento adventista do sétimo dia. Então, tá claro, obviamente que a igreja adventista não existia em 43 ou 44. Ela vai ser registrada em 1863. Mas os fundadores do movimento começaram a se reunir até antes de 43. A Ellen White conta isso em Vidas e Ensinos. E em 43 e em 44 culminou-se com a profecia que não aconteceu. Onde Irã Edson vai ter a visão lá que Jesus sai do santo lugar e entra no Santíssimo. E depois vai ser corroborado por Ellen G. White. Então veja, já existiam os adventistas do sétimo dia? Sim, já existia desde 1852. E os adventistas que fundaram a igreja estavam lá em 43 e 44? Estavam lá em 43 e 44 esperando a volta de Jesus, literal. Ou seja, esses homens ignoraram Mateus 24:36, que daquele dia e hora ninguém sabe. E um dos argumentos aí do Leandro Quadros é que vários marcaram essa data, que era uma prática comum. Seja comum ou não, seja quem quer que seja que tenha marcado, é heresia e é inadmissível. Continuando aqui, no livro História do Adventismo, do Maxwell, temos uma informação interessante sobre o nosso amigo Guilherme Miller e o grande desapontamento. Ele diz assim: o acordo de Miller com Deus estava duplamente confirmado. Não havia dúvida de que ele havia sido chamado para o seu ministério. Tão certamente quanto Pedro, Tiago e João haviam sido. Então Miller teria sido chamado tanto quanto Pedro, Tiago e João havia sido. Com a mesma clareza pelo mesmo Senhor. Então, senhoras e senhores que estão aqui assistindo o nosso canal. Neste livro, que o Leandro Quadro mandou a gente ler, eles falam que esse Miller, que fez uma falsa profecia, que admitiu a heresia dele e voltou para a igreja adventista, foi chamado por Deus como Pedro, Tiago e João, com a mesma clareza. E aí quando você pega o livro da Ellen White, Vidas e Ensino, e você começa a analisar a obra, olha aí, tá vendo aí? Tá vendo aí, Guilherme Miller? Ó, tô mostrando para você. Quando você começa a analisar a obra, ela vai explicar aqui
que o Guilherme Miller, na verdade, em nenhum momento ele cometeu um erro. O que o Guilherme Miller fez, na verdade, foi se equivocar com relação ao evento profético. Então, na verdade, Miller acertou no evento e errou na interpretação do evento. Mas Ellen G. White, em nenhum momento, ela fala que a interpretação de Guilherme Miller foi errada. Olha aí, eu vou ler para você. Olha o que ela fala. O Sr. Miller e os que se uniram com ele presumiram que a purificação do santuário, mencionado em Daniel 8,14, significava a purificação da terra pelo fogo, antes de se tornar a habitação dos santos. Em vez de profecia de Daniel 8,14 se referir à purificação da terra, era então claro que se referia ao trabalho conclusivo de nosso sumo sacerdote nos céus, ao término da obra expiatória e ao preparo do povo para guardar o dia de sua vinda. Então, veja, senhoras e senhores, ela começa na página 17 e vai até a página 39 comentando esse fato. E em nenhum momento, e você pode baixar o livro em PDF, você pode comprar o livro, em nenhum momento desse livro aqui, a senhora Ellen G. White vai argumentar que o Miller cometeu uma falsa profecia, que ele errou em marcar a data para a volta de Jesus. Não, ela diz o seguinte, que ele apenas se equivocou no evento. Então, o que ela quer dizer é que Deus mostrou uma coisa para ele e ele entendeu outra. Mas o fato era verdadeiro. Então Jesus ia voltar mesmo, mas não para a terra, mas do santo lugar para o santíssimo. E ela defende Miller. Em nenhum momento ela se coloca aqui no texto como alguém repreendendo um falso profeta, que é o que o Miller fez, uma falsa profecia. E detalhe, quando ela sai da igreja metodista, por defender a tese de Miller da volta de Jesus para 43, ela briga com o pastor metodista, ela e o pai dela discutem com o pastor metodista, dizendo que ele estava errado, que estava certo, que o Miller estava certo em marcar data e que Jesus ia voltar em 43 mesmo. E então foi quando ela sai da igreja metodista. Mas em nenhum momento ela diz que Guilherme Miller estava errado. Então, o que eu quero que você entenda, houve um erro, e de ver a igreja, os crentes daquela época admitirem o erro, eles encobrem o erro, transformam aquele erro numa outra doutrina pior do que a primeira e criam a igreja, ou a seita adventista do sétimo dia. É como a Bíblia diz, é um abismo chamando outro abismo. Agora, observe. No livro Fundadores da Mensagem, está escrito assim, na página 9. O movimento do advento na América foi originado por homens que estavam desejosos de receber a verdade quando esta a eles chegasse. Aceitaram-na sinceramente e, segundo a mesma, viveram, esperando sendo dentro em breve transladados. Depois do grande desapontamento, todos caíram em trevas. Então veja que o autor dessa obra coloca os crentes adventistas do sétimo dia como aqueles que viveram o grande desapontamento como adventistas. Agora, olha o que o apologista já falecido, famoso, Arnaldo Cristianini, vai dizer na página 167 do livro Sutileza do Erro. Ele diz assim, e no século XIX, em 1844, surgiu nos Estados Unidos um movimento que anos depois teria a denominação de Adventistas do Sétimo Dia, de âmbito mundial. Então veja que ele fala que aquelas pessoas de 1844, eram os adventistas que registraram a igreja em 1863. Então, eu pergunto para você, queridos, os patriarcas adventistas marcaram ou não marcaram a data para a volta de Jesus? Acreditaram ou não acreditaram nisso? E eu respondo para você, sim, eles marcaram, sim, eles acreditaram, sim, eles apoiaram as falsas profecias de Miller, que não é só Miller, tem Samuel Snow também. Agora, olha que interessante, o que Ellen White fala aqui no prefácio desse livro, na página 15.
Jesus não veio à Terra como o grupo expectante e jubiloso esperava, a fim de purificar o santuário mediante a purificação da terra pelo fogo. Vi que eles estavam certos na sua interpretação dos períodos proféticos. O tempo profético terminou em 1844 e Jesus entrou no lugar santíssimo para purificar o santuário no fim dos dias. O engano deles consistiu em não compreender o que era o santuário e a natureza de sua purificação. Então veja que é aquilo que eu estava dizendo até agora. Ela fala que houve uma interpretação, um engano no que concerne a interpretação mostrada a Guilherme Miller. Então Deus mostrou algo para o Miller. O Miller, segundo Ellen White, entendeu errado, se equivocou, mas era verdadeiro o que ele estava profetizando. Não era uma falsa profecia. Ora, como não era? Se ele marcou a data para a volta física de Jesus, e Mateus 24:36 diz que isso não pode ser feito. Bem, mas aí os adventistas então batem no peito, arrotam que eles não marcaram a data da volta de Jesus. Marcaram, mas olha que interessante. Eu estou com dois textos aqui. O primeiro texto está aqui, no livro Primeiros Ensinos, na página 15. Ali era a página 15 do prefácio, aqui é a página 15 do livro. Ellen White diz assim: logo ouvimos a voz de Deus, semelhante a muitas águas, a qual nos anunciou o dia e a hora da vinda de Jesus. Os santos vivos, em número de 144.000, reconheceram e entenderam a voz. Então veja, ela está dizendo aqui, categoricamente, que ela e os 144.000 ouviram a voz de Deus, falando o dia e a hora. E aí eu acho engraçado que peguei aqui esse livro Eventos Finais, e eu grifei umas partes aqui que é um negócio, gente, é para, como diz o goiano, né? É para acabar com o piqui de Goiás. Olha o que ela fala. Vocês ouviram o que eu acabei de ler. Olha o que ela fala sobre a volta de Jesus. Muitos que se chamam pelo nome adventistas têm marcados datas. Vez após outra têm sido marcados datas para a vinda de Cristo, mas resultaram em fracassos repetitivos. Segundo a Bíblia, o tempo exato da vinda de nosso Senhor está além do conhecimento dos mortais. Mesmo os anjos que ministram aos que serão herdeiros da salvação não sabem o dia e a hora. Mas eu pergunto para você, e aí ela cita Mateus 24:36. Ela acabou de falar aqui nesse outro livro, que ela e os 144.000 e o anjo assistente dela ouviu o dia e a hora da volta de Cristo. Embora quando ela sai da visão, ela vai dizer que esqueceu. Agora, nesse mesmo livro que ela fala que não pode marcar data para a volta de Jesus. Gente, isso aqui são cartas que foram juntadas, e claro, ela não escreveu literalmente esse livro. São várias cartas que eles montaram esse livro. Agora, olha o que aconteceu aqui na página 25 do livro Eventos Finais, Tatuí, Casa Publicadora. Deixa eu ver a edição aqui, porque é importante ver a edição. 2014. Edição de 2014. Na página 25. Olha, pois você pode conferir. Olha aí o que está escrito. Está escrito assim, o autor comenta: Ellen G. White esperava a volta de Cristo em seu tempo. E aí Ellen White vai falar: foi-me mostrado grupo de pessoas, a assembleia. Disse o anjo assistente dela. Alguns, estava numa reunião lá em 1860, mais ou menos. Alguns servirão de alimento para os vermes, ou seja, vão morrer sem enterrado. Alguns estarão sujeitos às 7 últimas pragas do Apocalipse. Outros estarão vivos e permanecerão sobre a terra para serem transladados por ocasião da vinda de Jesus. Olha, gente, tanto aqui quanto aqui, ela fala que naquele tempo Jesus ia voltar. Que aquele grupo de pessoas ali, que se reuniram há 140 anos atrás, um pequeno grupo daquele número que estava ali, iria ver o translado, o arrebatamento da igreja. Mas um pouquinho para cima, ela vai dizer 2 vezes
que não se deve marcar a hora e a data para a vinda de Jesus. E ela cita Mateus 24:36, ou seja, ela tem conhecimento da Bíblia. Então, olha o absurdo, ela marca a data, não especificamente, aqui ela ouve a data, nos primeiros escritos, mas nos eventos finais ela diz que aquele pessoal que estava com ela ali orando não iria ver a morte, um grupo daquelas pessoas, por seriam transladados, ou seja, aquelas pessoas iam viver o quê? Mais 50 anos? No máximo, eram senhores de idade, pessoas idosas, vamos pôr aí mais 80 anos. Se tivesse algum bebê lá, né? Vamos supor. Então, por que Jesus não voltou? Por que Jesus não fez o seu translado da sua igreja naquela época? Ou seja, Ellen G. White escancaradamente marca a volta da data o dia da volta de Jesus e ainda falha como profeta. Então, os adventistas não só marcaram 2 vezes, 43 e 44, como a sua profetisa, depois da igreja registrada e tudo, falou que sabia o dia e a hora da volta de Jesus, depois falou que não é permitido saber, mas ela já sabia, mas depois esqueceu, e depois falou que um grupo de pessoas que estavam ali orando com eles iriam ser transladados. E aí o Leandro Quadros, que fala de fontes primárias, de fontes fidedignas, isso aqui quem me deu? Eu comprei na editora Adventista, ó. Isso aqui é livros da casa publicadora, fontes primárias, Ellen G. White. Como é que pode uma coisa dessa? Aí eu que sou mentiroso, eu que sou uma pessoa que não tem honestidade na hora de expor os fatos, sendo que ela fala categoricamente que ouviu o dia e a hora, depois ela fala que não é possível saber o dia e a hora, nem os anjos sabem o dia e a hora, mas antes ela havia dito que o anjo dela ouviu o dia e a hora junto com 144 mil, depois fala que um grupo que está ali não vai morrer antes do arrebatamento, dos translados. E aí o Leandro Quadros devia assumir os erros da sua profetisa, vem e nos acusa de apologistas papagaio, de apologistas displicentes, de apologistas desonestos. E ele, o dono da verdade, com uma profetisa desse nível. Então, gente, olha, eu estou aqui usando 3 livros de Ellen G. White, Primeiros Escritos, Eventos Finais e Vidas e Ensinos. Estou usando alguns livros da Igreja Adventista, Sutileza do Erro, Fundadores da Mensagem, e 2 livros históricos da seita, O Grande Movimento Adventista e História do Adventismo, do Maxwell. Eu não estou aqui falando impropérios, eu estou falando a verdade. A Igreja Adventista marcou pelo menos 2 datas para a volta de Jesus. E a profetisa da seita disse que sabia o dia e a hora, depois disse que esqueceu, depois disse que o ser humano não poderia saber o dia e a hora, nem um anjo, mas ela e o anjo dela ficou sabendo. Depois determinou que aquele grupo que estava orando com ela não iria ser morto, mas seria transladado, e nada aconteceu. Então está provado que a Igreja Adventista é uma seita, que a Igreja Adventista marcou datas para a volta de Jesus, inclusive a sua profetisa Ellen G. White. Eu estou aqui apenas falando de fatos. Eu não estou conjecturando de ideias que vieram das profundezas da minha cabeça. Não, isso aqui é fato. Eu estou falando de evidências. Você que costuma assistir aí o Leandro Quadros, Rodrigo Silva, Ivan Saraiva, esse pessoal aí da Novo Tempo, acorde. Eles querem enfeitar o inimigo, o diabo. Eles querem pegar o diabo, enfeitar ele e falar, olha que anjo lindo de luz. Mas fique atento, é o diabo. Ele se transfigura em anjo de luz, mas ele continua sendo o diabo. Então eu estou dando aqui o meu alerta, eu espero que o Espírito Santo de Deus te liberte dessa seita e que você venha para Cristo, tá bom? Se alguém não sabe o que é juízo investigativo, estou botando aí na descrição do vídeo alguns vídeos nossos falando sobre o juízo investigativo, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato e nos ajude a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.